Bom dia, muito bom estar com vocês aqui. Eu não lembro exatamente quando foi a última vez que eu estive aqui, Juliano. Foi setembro? Final de setembro. Ai, medo, nós ficamos na casa de vocês, né? Deu um trabalhão lá, né? Então, de lá para cá já nasceu mais um neto. Aí o Zé Maria falou assim para mim hoje aqui: agora você vai ver o que é viver. Eu falei assim: oxe, então estou começando a viver agora, né? Já temos 2 netos, muito precioso. E Keila não está comigo nessa viagem, não porque está cuidando de neto, porque nessa viagem não deu certo dela estar acompanhando, e estamos recebendo outros irmãos lá agora em Jundiaí também, na nossa casa. E ela manda sempre um grande abraço para os irmãos que estão sempre também lembrando dela, né? E mandando um abraço aí, que conhece, né? Então, é muito prazeroso estar aqui com vocês e ter esse tempo de adoração. E eu estava assistindo um podcast do Alessandro Vilas Boas, com Douglas Gonçalves e mais algum, acho que Fábio Coelho, e eles fizeram uma pergunta, né? Quando nós nos reunimos como igreja, o que é importante? O tempo do louvor ou o tempo da palavra? E eu fiquei aguardando a resposta, né, do que eles iriam falar. E aí eles falaram que o mais importante é a presença. Então, é maravilhoso quando nós percebemos a presença chegando entre nós. É maravilhoso quando nós percebemos a presença se manifestando. Isso é mais importante, porque é para a presença que nós precisamos atentar. É para a presença que nós precisamos estar envolvidos, estar dando espaço, dando lugar. Então, quando nós vamos estudar a história do povo de Israel, ou quando nós vamos ver a história escrita na Bíblia, nós percebemos que existe muita desorganização cronológica, as coisas não são tão organizadas cronologicamente, mas o que é mais importante em toda a história, em tudo que está escrito, é a interferência da presença. Quando a presença entrou na história, quando a presença mudou o curso, quando a presença interferiu em reinos, isso é a coisa mais importante. Se esse ou aquele acontecimento, quem foi e tal, aí você lê na Bíblia que Abraão lutou contra um povo, aí quando você vai estudar, aí você vai descobrir que aquele povo que ele lutou era tataraneto dele. Como que ele poderia ter lutado com aquele povo? Então, tem algumas desorganizações mesmo, cronológicas. Mas isso não é importante. O que é importante? A presença. A presença é importante. É isso que nós precisamos observar. Porque quando a presença chega, nada vai ficar igual. Quando a presença chega, nada será como antes. Tudo vai mudar. Então nós precisamos nos aperceber. E o mundo está caminhando cada vez mais para um rumo, em uma direção em que a sensibilidade está sendo sufocada, está sendo abafada. Então nós não percebemos. Então as pessoas hoje em dia são capazes de dizer assim: Deus não está fazendo nada. As pessoas são capazes de dizer: não está acontecendo nada na igreja. E não é verdade. Tem muita coisa acontecendo em todo lugar, no mundo inteiro. Então, quando a Bíblia diz que o juízo começa pela casa de Deus, nós precisamos saber que o juízo já começou.
tem muito julgamento acontecendo para todo lado no Brasil e no mundo. Tem muita coisa acontecendo. Vai apertar? Vai apertar. Você acha que vai ficar ruim, né, lá fora? Primeiro vai ficar ruim aqui dentro. Porque o juízo começa por onde? Pela casa de Deus. Então, isso é um fato. Isso é um fato, está aí. Então, quem tem ouvidos, ouça o quê? O que o Espírito diz às igrejas. Quem tem o quê? Ouvidos. Quem tem ouvidos. Então, a gente precisa ouvir. Isso é muito importante. Então, eu me fechar na minha visão pessoal, particular, é muito fácil. E é muito perigoso quando eu me fecho na minha visão pessoal, particular, e eu não enxergo o que Deus está fazendo. A igreja gloriosa, ela não vai ser gloriosa para nós admirarmos. A igreja gloriosa, ela vai ser para a admiração de Deus. E Ele vai expor a igreja gloriosa aos principados e potestades. Ele não vai expor a igreja gloriosa para que nós falemos, eu faço parte, eu sou membro de uma igreja gloriosa. Não, irmãos. Deus é extremamente pessoal. E Ele trabalha no turno da noite. E Ele não para. Ele está edificando a igreja. Ele está trabalhando. A questão toda é, eu faço parte. Eu estou envolvido, eu estou inserido, você está no rio, você está percebendo o que Deus está fazendo. O profeta fala assim, eis que estou para fazer coisa nova na terra, porventura podeis sentir? Podeis sentir? Você pode sentir? Você está percebendo? Então nós precisamos nos atentar. Nossa mentalidade grego-romana faz com que a gente pense que as coisas vão acontecer por meio de compartimentos. Nós temos uma mentalidade, uma formação, né, que ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, a obra de Deus não é assim. Deus não faz desse jeito. Com cada rei ele agiu de um jeito. Cada tempo ele agiu de uma forma. Então não pense assim, primeiro vai ter que acontecer isso para depois acontecer aquilo. Primeiro vai ser desse jeito para depois acontecer daquele outro jeito. Não pense desse jeito. Abra seu coração, abra sua mente. Peça ao Senhor o que o apóstolo Paulo disse, né? Renove a vossa mente pela renovação da palavra. Então não vos conformeis com este século, não tome a forma desse mundo, mas renove a vossa mente. A renovação é uma palavra que no grego diz metamorfos. Precisa acontecer uma metamorfose na nossa mente. Então, se nós continuarmos a pensar que não, isso aqui está fora do lugar, isso aqui não sei o quê, isso aqui não sei o quê, isso aqui não sei o quê. A música hoje não foi legal, a música hoje foi boa. Jesus disse para você que a música não foi legal? A música foi cantada para você ou foi cantada para Jesus? Percebe? A nossa mentalidade grego-romana faz com que a gente julgue, critique, sentencie muitas pessoas, muitas situações. Então nós precisamos nos atentar para esse movimento do Espírito. Então nós sabemos que haverá um grande e poderoso derramamento do Espírito profetizado por Joel, profetizado por Malaquias, e a gente vê que muitas coisas vão acontecer nos últimos dias. Mas qual é a nossa mentalidade sobre o derramamento do Espírito? Nós pensamos que o derramamento do Espírito ele vai vir só para que nós falemos em línguas estranhas, só para que nós entreguemos profecias, só para que nós curemos os enfermos, ou
a Bíblia relata mais. Quando a gente vê o derramamento do Espírito no acampamento de Moisés, o Espírito desceu sobre alguns que se tornaram líderes. O Espírito desceu sobre outros que se tornaram os melhores artífices em ouro, em fundição, em bronze, em tecido, em tintura, se tornaram excelentes no manuseio das especiarias, porque o Espírito de Deus desceu sobre eles. Então nós precisamos do derramamento do Espírito Santo. Ele vai vir, mas ele vai vir numa dimensão nunca experimentada antes. Nunca experimentada antes. Você já leu sobre o avivamento de Azusa? Você já leu sobre o avivamento de Gales? Você já leu sobre o avivamento de Chuva Serôdia, Pensacola e outros avivamentos do século XIX? Pois é, Deus não vai repetir nada disso. Deus vai fazer muito mais. Aquilo de lá é uma mostra do que Deus pode fazer. No fim será muito maior. Muito maior. Então nós precisamos nos atentar para o pessoal chique faz assim. Pronto. Então nós precisamos nos atentar para a visão que os apóstolos tinham para os últimos dias. Como que eles encaravam os últimos dias? E eu queria convidar vocês a abrir suas Bíblias em 2 Pedro, capítulo 1. Enquanto você está abrindo aí, eu queria lembrar para vocês que Pedro escreve a igreja da dispersão. Pedro está escrevendo uma igreja que foi perseguida, que foi obrigada a largar suas casas, seu trabalho, seus utensílios, suas propriedades para poder preservar sua vida. Eles fugiram, eles estavam dispersos, eles saíram ali pela região da Turquia, da Capadócia, eles foram para aqueles lados fora de Israel, eles foram para a Jordânia, para a Síria, eles estavam fora, né? Então, ele escreve a essa igreja, principalmente dos gentios. Havia uma perseguição muito grande dos judeus que haviam recebido Jesus, mas eles entendiam que a igreja cristã precisava ser judaizada. E os apóstolos, quando fizeram o primeiro concílio em Atos 15, entenderam que não. A igreja gentia não tinha que viver o que eles viviam, porque eles eram israelitas, eles eram judaítas e eles foram chamados para um fim específico. Nós, gentios, não. Então, quando você vai ver Atos 15, o que eles disseram? Se afaste da comida oferecida a ídolos, não coma sangue, não coma animais sufocados, mortos, né, com sufocamento, e também se afaste de toda imoralidade sexual. A mesma lei que Deus deu para Noé, eles deram para a igreja, coisas que nós somos chamados para observar e devemos tomar cuidado. Embora o apóstolo Paulo vem depois e dá uma quebrada, quando ele diz assim: recebei tudo com ações de graça. Não vamos entrar nisso agora, que não é o objetivo. Então, Pedro, ele escreve a essa igreja que estava vivendo
debaixo de perseguição. Pedro escreve a essa igreja e ele exorta essa igreja. Então, 2 Pedro capítulo 1, versículo 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa por meio da justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Seu divino poder nos tem dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude, pelas quais ele nos deu suas preciosas e mais sublimes promessas, para que por meio delas vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Então, essa primeira parte, nós vamos ler aqui até mais ou menos o 9, 10. Mas essa primeira parte, Pedro está chamando a atenção dos irmãos, eu quero lembrar, que estavam debaixo de perseguição, que estavam sendo perseguidos, estavam sendo mortos, estavam perdendo suas propriedades. Eles estavam sendo lembrados pelo apóstolo Pedro. Vocês receberam pela justiça de Deus, pela graça de Deus, e a paz de Deus vos seja multiplicados. Vocês receberam das promessas do Senhor. Então Pedro, ele está lembrando a igreja que o que eles receberam pela graça, por uma ação divina. Nós fomos alcançados, nós recebemos, a nós foi imputado, ou seja, nós não tínhamos, ele nos deu. Ele nos deu. E aí ele está mostrando que tudo vem pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou. Versículo 3. Tudo vem pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou por sua própria glória e virtude. Não foi você que decidiu servir a Deus, foi Ele que te escolheu. Está entendendo o que eu estou falando? Não foi você que tomou uma decisão própria. Não foi a sua decisão, foi a decisão dele que atraiu você e eu para Ele. Nós fomos atraídos para Ele por causa de quem Ele é, por causa da sua bondade, por causa da sua glória, por causa da sua virtude. Em nós não habita bem algum. Irmãos, em nós não há nada que presta. Essa é a hora que você pode virar para o seu marido e dizer assim: você não presta. Não tem nem coragem, né, de falar agora, mas pode falar se quiser, que é verdade. Uma está longe, a Emilene está longe do Carlinhos e não consegue nem falar, só fica olhando assim, né? Hã? Já falou assim por mímica, né? Então assim, irmãos, nós chegamos, aonde nós chegamos é pela graça. Se estamos aqui é por causa da graça, é porque Deus é bom. E aí, a preocupação de Pedro é que havia uma investida de falsos mestres. Apóstolo Paulo, nas suas epístolas, fala muito sobre os falsos profetas. Pedro fala muito sobre os falsos mestres. E tanto Paulo quanto Pedro falam sobre o pleno conhecimento. Nesta epístola, Pedro fala mais de 10 vezes sobre o pleno conhecimento. Nós somos chamados para conhecer a Deus. João escreveu o Evangelho
capítulo 17, e a vida eterna é esta, que te conheçam como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem tu enviastes. Então nós temos um motivo, uma grande razão para estarmos hoje na terra: conhecer a Deus. Conhecer a Deus. E aqui Pedro está falando sobre o pleno conhecimento. Agora, o pleno conhecimento, ele não vem por questões de leitura. O pleno conhecimento não é intelectual. O pleno conhecimento vem pela revelação de quem Deus é. Revelação. Então, o pleno conhecimento está relacionado com intimidade. O pleno conhecimento está relacionado com o culto que eu ofereço diariamente a Ele. O pleno conhecimento está relacionado com experienciar essa pessoa. Nós podemos ler a Bíblia e todos os livros que estão ali e muito mais, e não ter o pleno conhecimento de quem Deus é, e não chegar ao pleno conhecimento de quem o Senhor realmente é. E nós precisamos chegar ao pleno conhecimento. Ele fala sobre conhecer e o pleno conhecimento. Aqui nessa epístola, mais de 10 vezes, ele fala sobre isso. Então, nós precisamos prestar atenção que quando uma coisa é muito repetida na Bíblia, é porque é importante. E nós precisamos dar atenção a isso. Então, ele está chamando os irmãos: lembra que não foi você, foi ele. Lembra que não foi você, foi ele. Você chegou à salvação por quê? Porque salvação não vem de vós, é dom de Deus, por meio da graça. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Salvação vem de Deus. Então a salvação um dia bateu na nossa porta. A salvação um dia nos convidou para Ele, nos chamou para Ele. Fé é dom de Deus. Fé não é algo da minha conquista. A fé vem de Deus. Então, vamos continuar um pouquinho mais, versículo 5. Por isso mesmo, empregando todo o vosso esforço. Olha que interessante. Por isso mesmo, empregando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé, e o conhecimento à virtude. Novamente falando sobre o conhecimento. E ao conhecimento, a virtude. E aqui, Pedro está chamando a atenção da igreja, está chamando a atenção dos irmãos, para que eles não esmoreçam, mas se esforcem. Entenda o que é esforçar. Pedro estava dentro do barco. Jesus estava andando sobre as águas. Pedro falou assim: mestre, diga que eu vá até aí. Jesus olhou para ele e falou assim: vem. Jesus não disse assim: eu vou carregar você no colo. Jesus não disse assim: eu vou aí tirar você do barquinho. Jesus disse assim: vem. Então quem pôs os pés sobre as águas? Pedro. Quem sustentou os pés de Pedro? Jesus. Então nós vamos nos esforçar dando passos, saindo do lugar. E quem vai sustentar é Ele, baseado nele. Então, o esforço de sair do lugar é meu e seu. Porque se eu ficar olhando criticamente, eu não saio do lugar, eu não avanço. E a palavra de Deus, ela é extremamente para frente. A palavra de Deus nunca é para trás.
A palavra de Deus é: esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo da soberana vocação. Irmãos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Irmãos, eu exorto que nós possamos nos esforçar para alcançar aquilo pelo qual também fomos o quê? Alcançados. Irmãos, não andeis ansiosos por coisa alguma. Jesus falou assim: vocês estão preocupados com o dia de amanhã? Vocês vão poder acrescentar um palmo à altura de vocês. Olha os passarinhos, olha para frente. Olha para frente. Para quem que Pedro está escrevendo isso? Para os irmãos que estavam debaixo de perseguição. Para os irmãos que tinham perdido tudo. Ele está dizendo assim: olha para frente. Deus enviou Isaías, Deus enviou Joel, Deus enviou Abacuque, Deus enviou Jeremias, Deus enviou Ezequiel, Deus enviou Miqueias, Deus enviou vários profetas para falar ao povo de Israel para se arrepender. Eles não se arrependeram. Não se arrependeram. Foram dadas várias chances. Profetas até sem nome falaram com eles. Quando chegaram no cativeiro, a palavra do Senhor veio por meio de Jeremias. Ele falou assim para eles: procura trazer à memória aquilo que te traz esperança. Olha para frente. Olha para frente. Agora vocês estão no cativeiro. Não adianta mais chorar. Aquele provérbio brasileiro: o leite derramado. Olha para frente, olha para frente. O que passou, passou. Agora, procura trazer à memória aquilo que te traz esperança. Olha para frente. Precisamos aprender a olhar para frente. Nós precisamos aprender a não carregar bagagens desnecessárias. Porque fizeram isso comigo. Porque falaram tal coisa. Porque um dia me fizeram assim. Porque puseram o dedo. Porque pisaram no meu pé. Irmãos, olha para frente. Olha para frente. Apóstolo Paulo, depois de dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma, ele fala assim: irmãos, pensai em tudo que é honesto, verdadeiro, de boa fama, que produz glória, que é honroso. Pensai. O que ele está dizendo? Olha para frente. Olha para frente. Então, Pedro, ele está dizendo aqui: irmãos, vocês receberam uma fé que ele chama fé igualmente preciosa por meio da justiça. Lá no versículo 1, nós recebemos uma fé igual os apóstolos receberam. Recebemos uma fé igualmente preciosa. O que ele está dizendo? Que nós o quê? Recebemos. Nós recebemos uma fé. E agora o que ele está dizendo? Esforce-se e acrescente a essa fé a virtude. E no contexto que o apóstolo Pedro está falando aqui, virtude, ele está se referindo, quando você olha uma árvore, qual é o ápice de uma árvore? Quando ela produz os seus frutos. Então, quando uma árvore chega no seu ápice, na sua glória, ela produz frutos. Vocês vão entender que o apóstolo Pedro vai voltar nesse assunto. Então, acrescente a sua fé a virtude, e a virtude o conhecimento. Então, precisa de um esforço, precisa de uma perseverança. Olha o versículo 6. Versículo 5 termina: e ao conhecimento a virtude, e o domínio próprio ao conhecimento. Domínio próprio, irmãos, é uma luta para quem quer emagrecer. Domínio próprio é uma luta para quem quer ficar direitinho na dieta. Domínio próprio é uma luta para quem fala demais e não consegue segurar a língua.
Domínio próprio é um negócio que nós já recebemos, é fruto do Espírito, já está em nós já recebemos. Agora, quando Pedro está falando sobre a fé, quando ele está falando sobre a virtude, o conhecimento e o domínio próprio, ele está falando de coisas que estão relacionadas com a nossa natureza. E nós fomos chamados para participar da natureza divina. Ele fala isso aqui, ó. Vos torneis participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Irmãos, ele não está dizendo que seremos, ele está dizendo que fomos. Nós escapamos da corrupção. Por que nós escapamos? Porque nós fomos tirados. A obra é dele, a obra foi dele, a ação foi dele. Ele não está condenando os irmãos, ele está lembrando os irmãos. Irmãos, lembrem-se, nós já fomos libertos. Nós já fomos libertos. Não há condenação. Os céus não nos condenam. Os céus nos convida para uma vida mais profunda. O céu nos convida para uma intimidade maior com o Senhor. Então Pedro está chamando a atenção dos irmãos sobre essas situações que precisam estar resolvidas aqui dentro. Por falta de domínio próprio, a maioria das pessoas, e eu vou falar aqui a maioria, vive uma crise aguda de ansiedade. Vive uma crise aguda, às vezes até de depressão, por não se envolver com o Deus Todo-Poderoso que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu vou dizer, vou repetir, que existe uma pequena parcela da humanidade, a pequena parcela, que tem questões biológicas. 95%, 96% é estilo de vida errado. Não falo por minhas próprias palavras, estou baseado num psiquiatra chamado Augusto Cury. Participei de uma palestra dele e ele disse: a cada 10 pessoas que eu atendo, 3 são realmente questões psíquicas, 7, estilo de vida errado. E ele falou assim, doença do século 21, quando ele disse isso foi em 2003, será depressão, ansiedade. Está aí, chegou. Está aí. Sabe por quê? Estilo de vida errado. Estilo de vida errado. Tem uma irmã aqui que é psicóloga, que eu estou olhando aqui para ela diretamente. Eu tenho uma filha que é terapeuta ocupacional, trabalha em equipe com outros terapeutas, e a gente escuta casos e casos e casos e casos e casos e casos. Estilo de vida errado. Os pais, muitos pais têm adoecido seus próprios filhos por estilo de vida errado, por não estar voltado para o pleno conhecimento de quem é Deus. E, irmãos, eu não estou querendo aqui lançar a palavra de condenação. Eu estou querendo aqui te exortar a acordar para aquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos tirou das trevas, irmãos. Ele não vai tirar, ele já tirou. Ele já fez, ele não vai fazer de novo. Jesus não vai morrer na cruz novamente.
Jesus não vai voltar para ser julgado, Jesus vai voltar para julgar o mundo, entenda isso. A obra de redenção já foi feita, já foi realizada. Agora nós precisamos nos esforçar para perseverar. Então, versículo 6, e o domínio próprio ao conhecimento, e o conhecimento e a perseverança ao domínio próprio. Então precisa haver perseverança. Ontem eu estava ministrando na conferência Ticum, e eu estava falando sobre a crença e a fé. Tem muita gente que vive por crença e não vive por fé. A fé tem resultado. A crença é eu creio, mas não acontece nada. Não é fé, é crença. É achismo, é presunção. Fé sempre tem resultado. Todos nós recebemos uma medida de fé. Todos nós fomos alcançados. Todos nós recebemos. Você está aqui essa manhã porque você tem fé. Existe fé em você. Existe fé nesse ambiente. Mas Jesus está nos exortando a crescer na fé. Pedro está exortando assim, acrescente à sua fé a virtude, acrescente à sua fé o conhecimento, acrescente à sua fé o domínio próprio, acrescente à sua fé a perseverança. Não, eu creio em Deus, e por isso eu vou ser salvo. Mas a Bíblia fala assim, ser fiel até? Não está falando para você crer até o fim, está falando para você perseverar até o fim. Crer e não perseverar não adianta nada. Está entendendo o que eu estou falando? Precisa perseverar, e é um conjunto de fé e perseverança. Agora nós precisamos prestar atenção sobre o que o apóstolo Pedro está chamando sobre perseverar. Para que ele está falando isso? Qual o objetivo de Pedro em falar essas coisas? Então ele fala: a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, e a fraternidade à piedade, e o amor à fraternidade. Agora ele foi para o externo. Uma coisa é aqui dentro. Eu vou praticar a piedade em adoração, eu vou praticar a piedade em ação, eu vou praticar a fraternidade em ação para com outros, eu vou praticar o amor em ação para com outros. Então tem algo que precisa ser resolvido aqui dentro de nós, porque agora nós precisamos agir. Agora nós precisamos ir para os outros, agindo com piedade, agindo com fraternidade, agindo com amor, estendendo as mãos, cuidando, zelando, pastoreando, estando, ombreando com outras pessoas. Então, resolveu aqui dentro, precisa ir para fora. E Pedro está escrevendo para quem, irmãos? Para irmãos que estavam em perseguição. Olha só, olha o versículo 8. Pois se essas coisas existirem, vamos lá. Quais são essas coisas? A fé, conhecimento, a virtude, o domínio próprio, a perseverança, piedade, fraternidade e amor. Se essas coisas existirem e aumentarem em vós, elas não vos deixarão ociosos nem infrutíferos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes, irmãos, a maioria das vezes,
nós nos tornamos infrutíferos, ficamos ociosos, ranzinzas, reclamamos de tudo, achamos defeito em tudo, ficamos meio Walking Dead, sabe? Morto-vivo dentro da igreja, não produz fruto, não frutifica, porque não está vivendo intimidade com o Senhor, não está na íntima comunhão, não está percebendo que Ele fez tudo, Ele preparou o caminho, Ele abriu o caminho, Ele ofereceu o sangue, Ele ofereceu o perdão, Ele ofereceu as condições para que nós possamos ser frutíferos. Irmãos, Jesus falou: se permaneceres em vós e as minhas palavras permanecerem em ti, o que vai acontecer? Dareis o quê? Muito o quê? Fruto. Muito fruto. Permanecer. Perseverança. Eu preciso me esforçar para não ser atraídos para andar para trás. Eu preciso me esforçar para crer naquele que me chamou, daquele que me resgatou. Presta bem atenção, olha o que diz 1 Pedro 1,9, que nós fomos tirados das trevas, nós somos feitos reis e sacerdotes, não é isso? Com qual motivo? Com qual razão? Ele fez de nós reis e sacerdotes a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos tirados das trevas para dar fruto. Nós fomos tirados das trevas para manifestar as virtudes daquele. Então, irmãos, cristão infrutífero não combina com o que diz a palavra. Cristão precisa dar fruto. Jesus disse muito claro: sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Por isso Pedro está falando assim: persevera, fica firme, se esforce, porque uma pessoa ociosa vai dar trabalho. Então nós precisamos nos atentar para essa dinâmica da palavra de Deus, que nos exorta a andar para frente, que nos exorta a olhar para frente. Irmãos, eu estava fazendo a leitura bíblica ano passado com a Keila, a gente estava terminando, o Novo Testamento, quando eu comecei a enxergar essas coisas, quando eu comecei a ver o peso que havia no coração dos apóstolos para o tempo do fim. Irmãos, o tempo do fim serão trabalhosos, mas não significa que a igreja não vai dar fruto. A igreja vai dar fruto até Jesus voltar, porque isso faz parte da natureza de Deus, isso faz parte da natureza divina, dar fruto. Dar fruto faz parte de quem Deus é, e nós estamos nele, nós somos participantes dessa natureza. Por isso Pedro insiste: esforcem-se, perseverem. Não fica achando motivo, não fica achando razão ou justificativa para não sair do lugar. Querido, não vai andar sobre as águas se ficar no barquinho. Tem que pôr o pé na água. Quando Moisés falou assim: Senhor, e agora? Olha, os egípcios estão vindo e tal. Deus falou assim: o que você está fazendo aí? Levanta e põe o pé sobre as águas. E o mar se abriu. Então nós precisamos observar, prestar atenção nessa dinâmica que a palavra nos atrai para frente.
e não para trás. Não, irmão, sabe o que é? Que eu já vivi uma situação e tal, isso. Chega disso, irmãos. Amém? Vamos dar um basta nisso? Vamos andar para frente? Vamos seguir, vamos olhar para frente. Irmãos, eu não julgo que já o tenha alcançado, mas prossigo para o alvo da soberana vocação, para ver se consigo alcançar aquilo pelo qual também fui alcançado. É olhar para frente. Nós precisamos olhar para frente. Irmãos, é o diabo, é Satanás, mentiroso, astuto, ardiloso, que ficam nos lembrando de coisas passadas. A redenção é poderosa para lavar a nossa história. A redenção é poderosa para lavar a nossa história. O diabo é sujo, ele é derrotado, ele já perdeu. Mas, não, irmãos, isso é do diabo. Não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus nos chama para frente, confiar nele. Davi deu uma ordem para a sua alma: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga ao seu santo nome, porque é Ele quem perdoa as minhas iniquidades, é Ele quem sara as minhas enfermidades, é Ele quem redime a minha alma da cova, é Ele, é Ele. Olha para frente. Davi fala assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta. Deus está sentado no trono, tudo está debaixo dos seus pés. Ele é soberano sobre a terra, Ele governa sobre todas as coisas. Então, eu creio firmemente que nós vamos ver, provavelmente essa geração que está aqui nessa sala vai ver a maior colheita de toda a história. E ela não será produzida por grandes homens. Ela não será produzida por grandes movimentos. Será produzido pelo povo de Deus andando na terra, com convicção do Deus que o chamou. Será uma grande colheita. Irmãos, não vai aparecer na televisão, não vai aparecer na internet, porque não vai ter espaço para isso. Não vai ter espaço para isso. Quando Constantino viu a falência do Império Romano e o crescimento do cristianismo, ele pensou: eu preciso trazer isso para cá. Eu preciso colocar isso aqui no meu império. Eu preciso dar um jeito de controlar esse negócio. E aí Constantino traz o cristianismo para dentro do Império Romano para controlar, porque ele falou que isso aqui é incontrolável, não dá para controlar. Exatamente isso, a obra de Deus não dá para controlar. A igreja vai voltar para o domínio do Espírito Santo. A igreja será dirigida pelo Espírito Santo. Nós seremos realmente como o vento que não sabe de vem nem para onde, nem sabe de onde vem nem para onde vai. O Senhor vai nos conduzir, porém, nós seremos o corpo de Cristo. Não seremos pessoas individualizadas agindo sozinho. Seremos pessoas agindo em conjunto, ligadas uns com os outros, comprometidos, aliançados uns com os outros, para a glória de Deus Pai. Queridos, eu creio que nós precisamos
aprender a reinar em Cristo Jesus. Eu creio que nós precisamos aprender que o governo está sobre os ombros de Jesus. O profeta disse: o governo está sobre os ombros daquele menino. Então, o governo da terra está sobre os ombros de Jesus. O governo da sua vida, você tem deixado sobre os ombros de Jesus. O governo da sua casa, você tem deixado sobre os ombros de Jesus. O governo dos seus negócios, você tem deixado sobre os ombros de Jesus. O governo dos seus estudos, ele está sobre os ombros de Jesus. O governo de todas as coisas, Ele fez tudo, entenda isso, Ele fez tudo, por Ele, por meio dEle, para Ele são todas as coisas, por Ele, por meio dEle, para Ele, irmãos, igreja, Ele fez tudo, Ele fez tudo, Ele fez tudo, Ele fez tudo. Sabe, nós precisamos parar de admitir essa ideia de que, tudo bem, outro dia eu prego, outro dia eu dou testemunho, quem sabe eu vou melhorar. Tem uma música aí evangélica que eu de verdade não gosto muito dela, não. Me ajuda a melhorar. Não me ajuda a melhorar, gente. O que é isso? Para com isso. A obra de Jesus é completa, ela não melhora, ela restaura. O irmão orou, né, sobre melhorar aqui, não tem nada contra, né? Você orou sobre isso, não foi? Mas foi de Deus a sua oração. Cheia de fogo, cheia do Espírito. É isso que nós precisamos, irmãos, de restauração. Entrar num nível que fomos chamados para andar. Viu? Não nos acomodarmos, não nos acovardarmos. Nós precisamos avançar, irmãos. Eu não estou aqui dizendo, vamos desafiar isso, desafiar aquilo. Nós não estamos aqui para desafiar as trevas. Nós estamos aqui para viver Jesus. Nosso negócio não é desafiar as trevas, irmãos. Nosso negócio é viver Jesus. Se nós vivermos Jesus, as trevas não vão prevalecer. Se nós vivermos Jesus, as trevas vão se afastar. Já viu quando o pessoal está no cinema e sai para a luz, dá aquela negócio assim? É exatamente isso. Quando a gente chega no ambiente, as pessoas estalam os olhos, que a luz chegou. A luz chegou. Eu queria orar. Eu queria ter um tempo de oração. Queria exortar você. Eu queria te animar. Eu queria que você realmente saísse da inércia. Eu creio que o Senhor está restaurando a fé no meio da igreja para trazer cura para as nossas emoções. O Senhor quer curar, irmãos. Eu não quero aqui desprezar trauma nenhum. Eu não quero aqui desprezar ferida de ninguém. Mas eu quero dizer que as feridas não foram causadas pelo Senhor. E esse Deus cura as feridas que Ele não causou. Ele cura as feridas. Ele restaura o ânimo que Ele não tirou. Agora, eu preciso querer isso. Ele não vai querer por mim, porque o que Ele queria por mim, Ele já fez. Ele já nos tirou das trevas. Ele já nos salvou. Agora, confiar nele é uma tarefa nossa. Descansar nele é uma tarefa nossa. E a gente precisa parar de ficar olhando para trás. A gente precisa parar de ficar sustentando a nossa vida com coisas que já passaram. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças,
subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão. Amém? Os que esperam no Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Senhor Jesus, olha para nós. Irmãos, vamos adorar Jesus. Vamos adorar Jesus. Oh, Jesus. Bendizemos o teu nome, Jesus. Oh, Jesus. Jesus é bom, irmãos. Adora Jesus por sua bondade. Adora Jesus por sua misericórdia. Adora Jesus por sua fidelidade. Adora. Vamos adorar Jesus. Vamos adorar Jesus. Adora Jesus. Vamos adorar Jesus. Adora Ele, adora Ele. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Senhor Jesus. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Adora Jesus. Vamos adorar Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Oh, Jesus. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Oh, Senhor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Oh, Jesus. Se você sentiu Jesus tocar em você essa manhã, e você entendeu que algumas coisas precisam ser lançadas no mar do esquecimento, precisa ser deixado para trás, eu queria convidar você, eu queria orar com você, eu queria chamar você aqui na frente. Você sentiu que não, eu preciso realmente dar passos na minha vida, eu preciso andar para frente. Eu estou parado ou eu estou andando para trás? Então eu quero chamar você, vem aqui na frente. Sai do seu barquinho.
Queria convidar você, sai do seu barquinho agora. Sai do seu barco. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. 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 Oh Jesus. Jesus, estende suas mãos. Abre mão, abre mesmo suas mãos, Senhor. Fala para o Senhor, eu estou abrindo mão, Senhor. Senhor, eu quero abrir mão da dor. Senhor, eu abro mão da dor. Eu abro mão do que fizeram comigo. Eu abro mão. Eu quero abrir mão. Eu quero te convidar, abra mão, abre suas mãos e diga: Senhor, eu estou abrindo mão. Abre mão agora. Senhor, eu quero abrir mão da decepção. Eu quero abrir mão da frustração. Eu quero abrir mão das dores que me causaram. Eu quero abrir mão da traição. Eu abro mão. Senhor, eu abro mão agora. Eu abro mão agora. Eu estou abrindo minhas mãos agora. Eu estou colocando, ó Deus, toda crise de ansiedade, de dor, eu estou colocando agora nos seus pés agora. Senhor, eu estou colocando agora. Senhor, eu estou confessando que eu confio. Eu estou confessando que eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Oh, oh, oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Abrace o conselho apostólico que diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, em nome de Jesus. Isso é uma ordem que nós precisamos dar para a nossa alma. Dê ordem para a sua alma. Assim como o salmista disse: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Dê ordem. Dê uma ordem para a sua alma. Dê uma ordem para a sua alma agora. Dê uma ordem para a sua alma agora. Dê uma ordem para a sua alma agora. Procure trazer à memória aquilo que te traz esperança. O Senhor não te abandonou. O Senhor não ignora a sua dor. O Senhor não deixou você esquecido. Você está aqui porque Ele nunca esqueceu de você. Você está aqui porque Ele nunca abandonou você. Ele não feriu você. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. O autor de Hebreus diz que o Senhor abriu um novo e vivo caminho. O Senhor abriu um novo e vivo caminho. O Senhor abriu um novo e vivo caminho. O Senhor abriu um novo e vivo caminho.
Vem Jesus, vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus, só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia.
Glória a Deus. Aleluia. Eu estava aqui orando com os irmãos, impondo as mãos, e me veio a lembrança, esse texto, porque Abacuque, ele era um profeta apaixonado por Jesus, ele era apaixonado por Deus, ele tinha a visão do Messias, e ele era apaixonado pelo povo de Israel, e ele, não vendo muita coisa, ele não enxergando muita coisa, mas a palavra do Senhor veio e disse para ele assim: ó, escreve a visão, mesmo que tarda, não falhará, escreve. E depois de tudo isso, ele fez a seguinte declaração, e eu queria que você trouxesse essa declaração para você. Eu queria que você pegasse essa declaração de Abacuque, capítulo 3, para você. Queria que você, não é mentalizar, não é repetir, sabe? Não é um exercício de repetição, mas eu queria que você cresce na palavra de Deus, que você tivesse fé na palavra de Deus. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, ainda que o produto da oliveira fale, e os campos não produzam mantimento, ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo, e não haja gado nos currais. Eu queria, antes de continuar lendo, eu queria dizer assim, ó, ainda que você saia daqui, e você talvez não tenha percebido nada, ainda que você saia daqui e você pense que as coisas estão do mesmo jeito, ainda que você saia daqui e talvez alguns pensamentos que te assolavam volte a te assolar, ainda que você saia daqui e de repente você perceba algumas dores aparecendo novamente, eu queria que você abraçasse o que Abacuque disse: mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, Ele fará os meus pés como os da corça, e me fará andar sobre os meus lugares altos. Ainda que confie no Senhor, ainda que confie no Senhor, Ele colocará os seus pés nos lugares altos. Ainda que confia nele, confie na palavra do Senhor, confie na presença do Senhor, na palavra do Senhor que está saindo. Ainda que talvez você não veja alguma coisa nos próximos dias, louve a Deus, louve a Jesus, adore a Jesus por quem Ele é, pelo que Ele fez. Ele deu tudo, Ele deu tudo. Irmão, Jesus não nos decepciona, Jesus não nos engana. Confia nele, amém? Vamos confiar. Vamos, Ele é o nosso fundamento. Ele é o nosso fundamento. Vamos aplaudir Jesus, irmãos. Ele é nosso fundamento.